Hoje nós vamos falar sobre uma estimulação cardíaca fisiológica, novas indicações clínicas. O que nós estamos acostumados na prática médica diária é a chamar um marca-passo dupla câmera de fisiológico, porque ele dá para a gente a sincronia entre o átrio e o ventrículo. Mas isso tem outros aspectos, muitos outros aspectos não fisiológicos, além da sincronia atrioventricular. Por exemplo, quando a gente estimula o ventrículo direito e olha a ativação do ventrículo esquerdo, a gente vê que ela é muito tardia. E isso cria um fenômeno chamado de sincronia da contração ventricular. Então, esse é um exemplo de um paciente que desenvolve uma disfunção ventricular importante ao começar a estimular o ventrículo e ficar com o QRS alargado. E essa sincronia pode ser revertida e a função ventricular muito melhorada por esse traçado de eletro com um QRS bastante mais estreito. Isso pode ser, então, realizado de duas formas, né? A forma tradicional é essa estimulação que a gente está acostumado a chamar de ressincronizador, é o marca-passo biventricular, onde a gente usa um eletrodo no ventrículo direito e um eletrodo no ventrículo esquerdo através do seio coronário, além do eletrodo atrial para fazer a sincronia atrioventricular. Qual é o problema? Mesmo essa estimulação biventricular não é totalmente fisiológica. Por quê? Porque se a gente olhar a sequência de ativação, os ventrículos também se ativam de maneira um pouco assincrônica, não é igual à estimulação pelo sistema His-Purkinje, que é o sistema fisiológico. Há uma sequência que vem da parede lateral do ventrículo esquerdo e da ponta do ventrículo direito em direção ao septo. E a gente ainda, para essa forma de estimulação ventricular, depende significativamente da anatomia individual de cada paciente do seio coronário. E como nesse exemplo nós estamos mostrando aqui, a injeção de contraste no seio coronário, procurando uma veia cardíaca, essa veia cardíaca pode ser muito fina, pode ser muito tortuosa e não drenar a região do coração que se ativa mais tardiamente. Então, claramente nós temos uma oportunidade de estimular fisiologicamente se nós utilizarmos o próprio sistema de condução, o sistema His-Purkinje. E aqui é demonstrado essas oportunidades, tanto no feixe de His, quanto nos seus ramos, no ramo esquerdo principalmente. Há uma árvore muito grande de fibras especializadas dentro do septo interventricular que nos permite a captura dessas estruturas e a ativação do coração pelo sistema His-Purkinje. Como é que isso é feito, né? Hoje já temos materiais especificamente desenhados para isso. Essa aqui é a bainha da Medtronic C304, e um eletrodo, que é o 3830, onde um eletrodo especificamente desenhado para a penetração profunda no septo ou no feixe de His, né, dentro do trígono fibroso do coração quando é o feixe de His. Veja nesse exemplo aqui o mapeamento do feixe de His com esse eletrodo e essa bainha. É um exemplo onde nós temos um paciente com BAV 2:1 e a gente vê aqui que o batimento não conduzido, a gente tem a estimulação, o registro da atividade atrial e do His e o bloqueio logo após o feixe de His, e a estimulação nesse sítio consegue, então, se eu botar esses dois elétrons aqui, a gente não sabe nem qual que é pré, qual que é pós. O da esquerda é o pré e o da direita é o pós, ou seja, o elétron é basicamente idêntico, ou seja, a gente consegue reproduzir o QRS absolutamente estreito, uma estimulação do sistema His-Purkinje absolutamente fisiológica. E se a gente olhar até com mais detalhes, a gente vê que tem um tempo entre a espícula do marca-passo e o QRS, que é o tempo que o estímulo está descendo pelo sistema His-Purkinje até chegar no ventrículo. Isso pode ser realizado também, esse é o aspecto final radiográfico, né, do eletrodo no feixe de His. Isso pode ser realizado também para corrigir de sincronias induzidas pelo bloqueio do ramo esquerdo. Esse é um exemplo de um paciente com bloqueio do ramo esquerdo, um QRS muito largo, com 185 milissegundos de duração, e ao estimular o sistema His-Purkinje, agora pelo septo interventricular, penetrando o eletrodo profundamente no septo, como está demonstrado aqui na imagem radioscópica à direita, com infusão de contraste no septo, e no ecocardiograma à esquerda, a gente tem a penetração profunda do eletrodo no septo e a captura direta do ramo esquerdo e dali para frente o sistema His-Purkinje. Veja o eletrocardiograma nessa circunstância, ele é absolutamente estreito, tem um padrão discreto no V1 de um pequeno bloqueio de ramo direito, porque nós estamos estimulando diretamente o ramo esquerdo, mas é um QRS de 110 milissegundos, ou seja, um QRS de duração normal, traduzindo uma sequência de ativação
absolutamente fisiológica no ventrículo esquerdo e no ventrículo direito desse paciente. Veja a diferença aqui, à esquerda e à direita, uma disfunção significativa quando o marca-passo está desligado e o paciente está com bloqueio de ramo esquerdo, e uma função praticamente normal quando se liga o marca-passo e observa a contração, a sequência de contração simultânea do ventrículo esquerdo. Já temos dados na literatura razoavelmente robustos para que corroboram essas indicações. Esse é um estudo de acompanhamento de 5 anos de eletrodo de RIS, comparando a estimulação do sistema RIS/Purkinje com a estimulação do ventrículo direito, mostrando que os limiares, os parâmetros elétricos desses eletrodos se mantêm ao longo do tempo, ou seja, um eletrodo que não tem perda de função ao longo do tempo. E em desfechos mais duros, como por exemplo aqui, morte, insuficiência cardíaca, internação